E hoje nós vamos falar então sobre idolatria, ano do jubileu e processo de influências demoníacas. Queria convidar você a abrir em Lucas capítulo 4, de 16 a 22. Lucas capítulo 4, de 16 a 22. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Em versões mais antigas, mais próximas do original, você vai encontrar o ano do jubileu, o ano da graça do Senhor, o jubileu. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas perguntavam: Não é este o filho de José? Vamos orar. Senhor, dá-nos capacidade e entendimento de expor o texto. Na nossa tradição, acreditamos, Senhor, que a Tua palavra é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Na nossa tradição, nós acreditamos, Senhor, que a Tua palavra pode transformar as nossas vidas. Por isso a gente preza tanto pelo texto. E a gente quer expor, mas pela unção do Teu Espírito Santo, para que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade para nos ministrar essa manhã. Por isso eu te clamo, Senhor, fala com a gente. Fala essa manhã com o Teu povo, nos alimente, quebranta o nosso coração, em nome de Cristo. Amém. Primeiro, Jesus cita o texto de Isaías capítulo 61, 1 e 2, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu. Então ele está cumprindo a profecia de Isaías capítulo 61, 1 e 2. Mas algo interessante para você saber é que a leitura das escrituras numa sinagoga, elas não acontecem aleatoriamente. Não é Jesus que entrou aleatoriamente na sinagoga, escolheu o rolo que ele iria estudar e de repente passou a dizer algo sobre ele mesmo. Não é assim. Na sinagoga tem um momento de leitura do Pentateuco e depois um momento de leitura dos profetas. E essa leitura, ela tem um calendário, e Jesus entra neste calendário que é previamente estudado. E ele chega na sinagoga, como é costume, aos sábados, e na sinagoga é dado o rolo, e ele lê o rolo em que o texto do profeta Isaías, capítulo 61, está lá descrito. E ele se assenta no que eles chamam de assento de Moisés. Até hoje, se você for a uma sinagoga, haverá um assento chamado assento de Moisés, que é de onde aquele que lê o pergaminho lê com a autoridade de Moisés. Então se assenta, por isso todas as pessoas estão com os olhos fitos nele, e ele diz: hoje se cumpre a escritura. Ele está mais uma vez diante dos doutores da lei, dizendo: eu sou o Messias, eu estou cumprindo a profecia do Antigo Testamento no Novo Testamento.
Então, o contexto de milagres e tudo que Jesus vai fazendo aponta para a messianidade de Jesus. Eu queria que você se lembrasse que ele veio para o que era seus e os seus não o receberam. Então, Jesus, em primeiro lugar, ele está vindo para os judeus, porque em Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o plano de Deus era a partir de Abraão, a partir da descendência de Abraão, a partir da nacionalidade de Abraão, a expansão para o que a gente hoje percebe igreja. E se a gente não entender isso, a gente vai interpretar equivocadamente. Segunda coisa importante, o que é o ano do jubileu? Então, eu não sei se você se lembra, mas Deus fez toda a criação em 6 dias e santificou o 7º dia. E essa santificação do 7º dia, ela não é necessariamente a santificação no sentido de vamos descansar no 7º dia. Então ele descansou de toda a sua criação. Também é um tempo de contemplação daquilo que ele criou, e ele contempla e diz: tudo isso que eu criei é bom. E também é um tempo de gratidão, em que a pessoa olha, em que Deus olha e se sente satisfeito. E nós, na santificação do sábado, nós precisamos aprender a ser gratos naquilo que nós temos recebido da mão de Deus. A questão é que na tradição cristã, esta questão do sábado, ela foi muito distorcida, porque nós, em primeiro lugar, trocamos sábado por domingo, e aqui vai algumas explicações muito rapidamente para você, de que é quase que uma tônica entre todos os teólogos, de que o imperador Constantino ter se convertido ao cristianismo foi uma pseudo-conversão, e ele continuou adorando ao Deus Sol, que era o Deus que era adorado aos domingos. E em inglês, a gente ainda vê o resquício disso, porque em inglês, qual é o nome de domingo em inglês? Sunday, já me deu fome, gordo, né? Sunday, que é o dia do sol, de adoração e de veneração ao Deus Sol. Então, nós estamos aqui numa espécie de uma mescla entre adoração a Jesus, mas também em referência ao Deus pagão. Então, se você não gosta de Natal, porque diz que Natal não é exatamente o dia que Jesus nasceu, você também não vai gostar de domingo, porque... E aí você vai começar a puxar um fio de novelo e vai descobrir que tem muita coisa escondida que a gente precisa revisitar. E a questão não é se é no sábado ou se é no domingo, mas é o que tem no nosso coração ao guardar o sábado, ou o que tem no nosso coração ao guardar o domingo. E quando a gente guarda o domingo, nós estamos tendo um tempo de descanso, mas nós também estamos tendo um tempo de santificação, de contemplação, de ser grato por aquilo que Deus faz, de perceber a obra de Deus, perceber o que Deus tem feito na sua vida. Então, por isso, nós guardamos o Shabat, que é, agora para nós, como cristãos, o domingo. Até aí tudo bem? Só que também em Levítico, existia semanas de anos. Então, eles poderiam produzir com a terra durante 6 anos, e no 7º ano, eles precisariam descansar a terra. Então existe semana de dias, e existem semanas de anos, e no 7º ano, eles precisariam descansar a terra. Olha que princípio interessante Deus, lá no Antigo Testamento, porque hoje, em nome da produtividade, nós não descansamos a terra. Aliás, a gente quer que a terra se torne cada vez mais produtiva, e cada vez mais produtiva, em nome de uma sociedade construída em cima do cansaço e em cima do consumo, e a terra a gente vai extraindo, e o nosso planeta está à beira do caos, porque a gente não aprende nunca os princípios de Deus no Levítico, e como Deus quer que a gente cuide da terra, ou como Deus nos deu a responsabilidade de cuidar da terra em Gênesis.
Depois dessas 7 semanas, existem o que a gente chama de semanas de anos, que juntos vão virar o ano do jubileu. Então, na 7ª semana de anos e anos, que dá 49, não sei se você entende. Então, você vê um ciclo de semana de anos, são 7 anos, certo? E como seria 7 ciclos de 7 semanas de anos? 49. Ok? 7 vezes 7. Ok? Tá tudo bem? Então tem uma semana de anos que é 7 anos. 7 semanas de anos dá 49. No 50º, era celebrado entre os judeus o que a gente chama de o ano do jubileu. E o que acontecia no ano do jubileu? A primeira coisa é que aquelas pessoas que eram vendidas como escravas, elas necessariamente precisariam ser libertas. Então tinha alguns tipos de escravidão, mas as pessoas que tinham sido tomadas como escravas, elas precisavam ser libertas. Também existia um olhar de venda e compra, mas de voltar ao equilíbrio. Então eu quero que você pesquise, tá? Sobre o ano do jubileu. Não acredite em mim. Vai lá e pesquise o que é o ano de jubileu. Mas as terras das famílias originárias, conforme cada uma das suas tribos, elas eram devolvidas às famílias de origem. Isso também era o ano do jubileu. E se você tinha uma dívida, as dívidas no ano do jubileu, elas eram perdoadas. Se fosse no Brasil, no ano 49, né? Porque é o 50º. A gente ia para Casas Bahia, né? Ó, Isais, né? Então, porque no 50º era perdoada. Então, isso de alguma forma também equilibrava os juros. Entendeu? Porque caso a inadimplência acontecesse, então todo o equilíbrio. E por último, o descanso da terra. Também no ano do jubileu era o descanso da terra. O que na verdade é o centro da mensagem de hoje, que você precisa entender, e aí com todos os desdobramentos que eu quero tentar te ensinar, é que Jesus está dizendo: eu sou o verdadeiro jubileu. Eu sou o que liberta. Eu sou o que cura. Eu sou o descanso. Eu sou o verdadeiro Shabat. Eu sou o descanso. Jesus está tomando para si e dizendo: o Messias que haveria de vir é o verdadeiro jubileu. É isso que Jesus está ensinando. Ele é o jubileu. Bom, por isso o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele prega boas novas aos pobres, e Ele está ensinando aqui o princípio da compaixão, o princípio da empatia. Você sabia que, por exemplo, os pobres, quando ficavam na porta das cidades pedindo esmola para os ricos, eles não faziam talvez como no Brasil, a gente diz: oh, dá uma esmola por favor, me ajuda. Os pobres olhavam para os ricos e gritavam a expressão e Sedaká significa justiça. E o que eles estão dizendo é que o acúmulo de bens é uma injustiça social. Então o rico se constrangia com a injustiça. E de alguma forma, gente, hoje é o mesmo que acontece. Porque quando a gente, pela nossa falta de compaixão, a gente não olha para o pobre como um igual, quando a gente, na nossa falta de compaixão, não aprende a dividir o que nós temos, nós estamos voltando à injustiça do Antigo Testamento. Então, isso é bem importante, porque Jesus, se Ele é o nosso mestre, nós não podemos cometer sedaká, injustiças. Ele também veio
proclamar a liberdade aos presos. E aqui existem muitas especificações sobre que tipo de presos ele pode estar falando. Mas ele diz: eu tive fome e me deste de comer. Estive preso e foram me visitar. Tive frio e me cobriste. E os discípulos dizem: mas no último dia, quando foi que isso aconteceu? E ele diz: quando você faz isso a um dos pequeninos, é a mim que vocês estão fazendo. Mas hoje, da semana passada para hoje, nós vamos entender também que os presos são pessoas que estão endemoniadas ou sob influência de demônios. Expliquei para vocês sobre o gadareno na semana passada, sobre ele ter expulso uma legião de demônios, e a legião aponta para a opressão do império romano, que é uma legião, é um conjunto de infantaria com 6.000 homens, e ele expulsa então, entre aspas, 6.000 demônios, mas ao mesmo tempo esses demônios são lançados, essa legião, que é um exército opressor, é lançado ao mar. E eu perguntei na semana passada: vocês se lembram de algum outro episódio na história de Israel em que uma legião estrangeira ou um exército estrangeiro foi lançado ao mar? E aí todos vocês falaram: sim, no Êxodo. E exatamente, Jesus está apontando com este milagre que ele é a reedição do Êxodo. Mas quando ele fala sobre libertação, ele está falando sobre os endemoniados, e ele está falando também sobre aqueles que estão presos. Recuperação da vista aos cegos, e Jesus faz isso literalmente, ele cura os cegos. Mas Jesus, ao curar os cegos, ele vai mostrando a cegueira espiritual do seu povo. E ele vai dizendo: olha, este cego que eu estou curando é Israel, e Israel continua cego, vocês estão me rejeitando. A cegueira espiritual tomou conta de vocês. Queria agora falar um pouco sobre essa questão da influência demoníaca. Abre comigo num texto que nós já lemos na semana passada. Nós vamos falar sobre idolatria e nós vamos falar sobre influência demoníaca. Salmo 115, de 1 a 8. Salmo 115, de 1 a 8. O texto diz assim, Salmo 115, de 1 a 8. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Por que perguntam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar, e nem emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Tornem-se como eles aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Basicamente, o que o texto está ensinando é que quando você se torna idólatra, essa idolatria faz de você parecido com o seu ídolo. E eu vou começar com exemplos bobos, e aí a gente vai potencializando esses exemplos. Quantos aqui eram do tempo da botinha da Xuxa? E quantas aqui tiveram a botinha da Xuxa? Vamos lá. Eu estou levantando a mão, mas eu não tive a botinha da Xuxa. Eu sou do tempo da botinha da Xuxa. Nossa, mas que comunidade mais novinha.
Claro que é, você tá linda. Ela me fez elogiar hoje o vestido dela na frente das pessoas. E eu falei, nossa, quem te deu? Ela falou, ai, seu bobo, você não sabe que esse foi eu que te dei? Eu falei, mas eu quero que você fale para as pessoas que foi eu que te dei, né? Botinha da Xuxa. Quantos aqui se lembram da marquinha na perna da Angélica? Ok? Mais pessoas se lembraram da marquinha. Tinha meninas no meu tempo que faziam a marquinha preta da Angélica. Hoje nem se mostra mais a perna da Angélica, nem sei se tem essa marquinha ainda. Também não quero saber. Tenho raiva de quem sabe. Que é marquinha da Angélica? Pois é, a influência dos ídolos, né? O desejo de se tornar como seus ídolos. Na época do Michael Jackson, as pessoas mais andavam para trás do que para frente, fazendo moonwalker, né? Pois é, se parecer com os seus ídolos. O que o texto do Salmo 115 está ensinando é que por causa da idolatria de Israel, e você vai ler outros textos comigo que vão dizer que essa idolatria de Israel tinha influência de demônios, e esses ídolos tinham boca, mas não falavam, tinham olhos, mas não viam, tinham nariz, mas não sentiam cheiro, e por isso eles estavam sob influência demoníaca. E no ano de jubileu, o Messias prometido ia curando a cegueira das pessoas, mas era a cegueira física e a cegueira espiritual. Ele ia abrindo a boca dos mudos, mas era a mudez física, mas também de proclamar, a ponto de, hoje à noite em Mateus 21, as crianças estarem proclamando que Jesus era o Messias, e ele ser questionado, mas como assim? Você não está vendo, Jesus, o que essas crianças estão falando, do tipo, você não está vendo a blasfêmia? E Jesus fala, você não sabe que da boca das crianças vem o perfeito louvor? Elas estão anunciando que eu sou o Messias, vocês não conseguem ver, mas elas estão anunciando que eu sou o Messias. E ele vai libertando os endemoniados da parte do diabo, e que na verdade tudo isso vai nos mostrando que o que Jesus está fazendo quando ele está caminhando sobre a terra é devolvendo a imagem e semelhança de Deus aos seres humanos. O que Jesus está fazendo no seu ministério é devolvendo a imagem, a semelhança, a dignidade humana por onde ele passa, e isso é um sinal do reino de Deus. Todas as vezes que a igreja anda no solo dessa terra, devolvendo a imagem e semelhança de Deus para as pessoas, ou seja por meio da fé, ou seja por meio do testemunho, ou seja por obras, mas acima de tudo por meio do amor, o que a igreja está fazendo é, o reino de Deus chegou até vocês. A imagem e semelhança de Deus está sendo devolvida para as pessoas. E se as pessoas adoram os ídolos, e essa adoração torna elas iguais aos ídolos, se nós adorarmos Jesus, que não é um ídolo, mas se a nossa adoração é a Jesus, nós deveríamos nos tornar iguais a Jesus. Só que muitas vezes não é isso que acontece, porque a igreja, no seu processo histórico, restringiu a adoração a cantar musiquinha para Deus. Então a gente começa a cantar uma musiquinha e a gente diz, isso é adoração. Não, a adoração também faz parte disso, mas isso não é adoração. A adoração é amar como Jesus amou, servir como Jesus serviu, curar como Jesus curou. E se a igreja quer voltar a ver milagres, ela precisa voltar a ser como Jesus. Engraçado, no texto de Mateus, no capítulo 4, primeiro que Jesus poderia ter feito um milagre a seu próprio benefício, porque foi essa a tentação do diabo, transforma essa pedra em pães, e Jesus transformou as pedras em pães, mas ele poderia ter feito, ele tinha capacidade para isso, só que não era da vontade de Deus que ele fizesse.
Isso é interessante, porque a gente quer milagre, em geral, a nosso próprio benefício, a nosso próprio bem-estar, e a gente não aprende que o reino de Deus está acima de nós, que nós servimos a um reino que é anterior a nós, que vai continuar existindo depois de nós, e este reino é a encarnação na nossa vida que modifica a nossa história, meus irmãos. Eu não sei vocês, eu torço para o Palmeiras porque eu gosto de torcer para o time que ganha. Foi horrível, mas pelo menos você riu, quebrou a... Mas o reino de Deus, ele, por definição, ele é o reino vitorioso, e eu quero fazer parte do reino de Deus, porque eu não sei quais são as lutas que eu vou passar, mas eu sei que haverá um dia que todos nós estaremos diante de Deus, sentado à mesa, Ele vai te enxugar de todos nós, toda lágrima, lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá tristeza, porque as antigas coisas já passaram. E aí eu vivo para o reino de Deus. O reino de Deus não vive para me servir, eu sirvo ao reino de Deus. E eu sou a manifestação concreta do reino de Deus na terra. Então, quando eu vejo a nossa equipe de missões acordando cedo para estar lá no meio de gente que precisa, eu falo, é chegado o reino de Deus para aquelas pessoas, para aquela favela, naquela comunidade, lá em Guarulhos. Ou quando eu vejo a nossa igreja visitando uma comunidade carente, como a comunidade do Olaria, eu vejo que o reino de Deus está chegando. Ou quando eu vejo a gente dando aula de Libras, e eu vejo surdos se sentindo parte, eu vejo o reino de Deus está chegando. Ou quando eu vejo a gente se levantando para entregar uma lembrancinha para uma prostituta, ou entregar uma lembrancinha para uma mulher que perdeu a sua dignidade, nós vemos o reino de Deus está chegando. Ou quando alguém da nossa comunidade está doente, e alguém se levanta para levar uma marmita, para cuidar, para abraçar, para cuidar do filho que ficou em casa, o reino de Deus está chegando, porque nós estamos encarnando o Evangelho e se tornando parecidos com Jesus. Agora, ainda sobre ídolos, eu quero ler alguns textos. Seria melhor que você anotasse para visitar em casa, porque eu não consigo esperar você abrir, ok? Deuteronômio, capítulo 32, versículos 16 e 17. Com deuses estranhos o provocaram ciúmes, com abominações o irritaram, sacrificaram aos demônios, e não a Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco tempo, aos quais vossos pais não temeram. O texto de Deuteronômio está dizendo, está conectando a idolatria aos demônios. Então, o que eu estou tentando dizer, e vou ler mais 2 textos nessa direção, é que a adoração de Israel aos ídolos do Antigo Testamento trouxe uma influência demoníaca para o arraial do povo de Israel. E quando Jesus está expulsando demônios, o que ele está fazendo é restaurar a imagem, porque eles se tornaram parecidos não só aos ídolos, aos demônios que atuavam por trás dos ídolos. Quero ler outro texto com você. Então, primeiro foi Deuteronômio 32, 16 e 17. Salmo 106, de 36 a 38. Serviram aos seus ídolos, que se lhes tornaram em laço, sacrifícios ofereceram aos demônios, aos quais sacrificaram seus filhos e suas filhas, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que se sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Muitos deuses estranhos estavam em Canaã quando o povo de Israel chega. Um deles, que eu me lembro de ter estudado no seminário, se chama o deus Moloque.
E o deus Moloque é uma estátua de bronze. E dentro da sua boca era ateado fogo. E os sacrifícios de criança ao deus Moloque envolvia que a criança fosse colocada nas mãos do deus Moloque, ele abria sua boca e a criança era lançada para queimar viva dentro desse ídolo. Por isso que ele está falando sobre sacrifício de criança. Ele está falando sobre influência demoníaca. Ele está falando de como você se parece com o ídolo que você adora. E por isso Israel estava tão distante de Deus. Por isso Israel estava tão distante de Deus. Terceiro e último, eu tinha mais, mas o horário. Levítico capítulo 17, versículo 7. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, com os quais se prostituem. Aliás, queria lembrar que Oséias é um dos profetas do Antigo Testamento que se casa com uma prostituta, porque Oséias é a expressão de Deus, e as prostitutas são os ídolos com os quais Israel se casava. Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios com os quais se prostituem. Isso lhe será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Quero começar a nossa conclusão de hoje. Até aí está claro por que Jesus curou o cego, ele curou o aleijado? Porque tem perna, mas não anda, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala. Eles estavam sob influência demoníaca e estavam se tornaram parecidos com aquilo que eles adoravam. Mas a pergunta maior não é essa. A pergunta maior é: a quem você adora? Ou quem é o seu ídolo? Quem é seu ídolo? A quem você adora? Porque eu acho que o momento que a gente vive é um momento muito sério. Eu sei que em toda a história, em todos os momentos, já foi se interpretado que aquilo eram sinais do fim dos tempos. Mas para mim, acho que o maior sinal do final do fim dos tempos é quando Jesus ensina no seu sermão profético de que o amor de muitos se esfriaria. O amor de muitos se esfriaria. E o que a gente mais vê é um egoísmo latente. E sabe, esse egoísmo latente, ele está dentro da igreja. Porque a gente adora a nós mesmos, ao nosso próprio conforto. Eu diria até que nós adoramos produtos. Produtos, pastor? Do que você está falando? Sim, a igreja é um produto. Infelizmente, eu me tornei um produto. Odeio isso, mas é isso que acontece. Porque hoje você quer uma comunidade para ser servido e não para servir. E você consome uma palavra, você consome uma música, você consome uma cadeira, você consome um ambiente, e tudo precisa ser para a sua autossatisfação. Nós nos tornamos um produto religioso. E hoje o mercado, existe uma disputa por produto religioso. Já a coisa está tão feia, que se você der algumas procuras básicas no Google, você vai descobrir que os pastores são treinados por coach, que as músicas elas procuram uma frequência para que ela possa atingir o seu êxtase em você. Até
consultoria da Disney para sensações, a igreja já chegou. Existe uma família que começou muito bem, era maravilhoso tudo que eles produziam, mas hoje existe uma briga no seio familiar por disputas de franquias de igrejas. As igrejas hoje têm área VIP para pessoas que são mais celebridades e importantes. As igrejas hoje lavam dinheiro. E quando eu falo que igreja lava dinheiro, eu não estou falando só de igreja em BH, não, meus irmãos. Eu estou falando de coisa muito perto de nós. A igreja se prostituiu. A igreja se prostituiu. E aí, a questão é a nossa própria consciência. Porque um produto é assim. Celular. 64. Já está obsoleto. No próximo ano eu descarto. E a gente faz isso com pessoas. Meu marido está obsoleto. Minha mulher está obsoleta. Eu troco, descarto. Meu amigo é obsoleto, eu descarto. Minha comunidade de fé é obsoleta, descarto. E a gente se tornou consumistas de coisas e pessoas. Mas tem um outro lado também. Atendo pessoas, uma das pessoas que eu atendo se tornou viciada em Tinder. E aí eu não sei se você sabe, tem muitas modalidades de uso do Tinder. Uma delas é que você usa o Tinder para fazer aquilo. Se é que vocês me entendem. Só que o que ela não percebeu é que ela usava as pessoas para obter prazer. Então aquelas pessoas se tornaram um produto. Só que o contrário também é verdadeiro, que ela não percebeu que ela se tornava um produto quando ela fazia do outro produto. E a gente parou de chorar quando a imagem de Deus é degradada. A gente não deveria só olhar para uma cracolândia da vida com medo ou nojo. A gente deveria chorar. A gente deveria chorar porque aquilo que a influência demoníaca teve no passado de roubar a essência e a imagem e semelhança de Deus no passado, hoje rouba a imagem e semelhança de Deus no presente. A gente deveria voltar a chorar quando a gente vê uma família inteira andando no centro de São Paulo. Mas não precisa ir ao centro de São Paulo, porque em Mogi, eu e a Mayra estávamos comentando de uma família que tem um casal, ele é o rapaz, a menina e o filho, e eles vão até o Açaí não, é outro mercado lá, Spani, elas pedem o produto, aí o povo dá o produto e eles saem para vender a bala que eles consumiram. Isso não nos incomodar mais. E a gente ficar dentro da igreja, olhando porque esse irmão é careca e o outro irmão é cabeludo. Porque você não falou aquilo que eu achava que você deveria ter falado. A gente voltou à bestialização. A gente voltou a ser coisa, a ser bicho. Porque o egoísmo é assim, bicho reage. Bicho é instinto, bicho morde. E para nós, diante de tantas coisas importantes que a gente tem para fazer, como fazer um almoço, a gente reclama quando o culto fica um pouquinho maior.
Ninguém fala de assistir a série inteira da Netflix, mas o culto ficou um pouquinho maior, a gente já não pode. Já reclama. Esse pastor, todo culto começa atrasado. Eu acho que a gente vai ter que rever muita coisa. Por isso que eu estou falando que essa série de mensagens sobre milagres precisa nos fazer voltar a orar e aprender a orar. Aprender a orar, porque a gente já não sabe orar. A gente só ora pelas nossas coisas. A gente só ora quando dói em nós. E isso é o antagonismo do que é servir a Jesus. Isso é o antagonismo do que é servir a Jesus. Eu acho que eu terminei. Jesus é aquele que é o libertador dos escravos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, tanto da influência demoníaca, quanto do nosso próprio egoísmo, da nossa própria vaidade, da nossa próprio orgulho, da nossa própria prepotência. Ele cancela as dívidas. Ele cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenâncias e que nos era contrário. Colossenses 2,14. Ele restaura a comunhão do ser humano com Deus, justificados, pois, pela fé. Temos paz com Deus. Ele traz descanso, um descanso que é eterno. O nosso Shabat está em Deus. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quero terminar. Os que de antemão conheceu, Ele predestinou para se tornarem a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Só tem um desejo de Deus para nós. Deus tem uma fabriquinha, ou uma fabricona. É uma fábrica de Jesus. E Ele está pegando material reciclável como nós. E Ele vai transformando de glória em glória, até mesmo nas nossas dificuldades, nas nossas limitações, em pessoas parecidas com Jesus. É isso que Deus está fazendo. E esse é o único objetivo de ser igreja. É ser parecido com Jesus. É ser o jubileu para as pessoas, o jubileu que chegou para nós, ser o jubileu para as pessoas. É isso. Vamos orar?